Vamos abrir a palavra de Deus em Juízes capítulo 19. Juízes capítulo 19, nós leremos o versículo 1 do 19 e leremos o último versículo de Juízes, que é Juízes 21, 25. Inicialmente, leremos apenas o primeiro e último versículo e na sequência nós exporemos todo o texto. Então, Juízes 19, verso 1 diz assim: Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. E agora no capítulo 21, versículo 25, último versículo do livro. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos por tua palavra, que registra todos os acontecimentos que o Senhor quis que o teu povo, no decorrer da história, conhecesse. Te louvamos porque mesmo os mais pesados acontecimentos, eles são fonte de instrução para nós hoje. Ó Pai, nós te louvamos porque a tua palavra nos ensina, nos instrui, nos edifica e, sobretudo, Pai, ela confronta o nosso pecado, ela nos admoesta, nos repreende. E é isso que nós te pedimos nesta noite, que a partir deste texto, deste registro, ó Pai, tão difícil que foi colocado na tua palavra, o Senhor use este registro para que a nossa vida seja reformada. Se há, ó Pai, pontos de pecado na nossa vida, que eles sejam confrontados nesta noite e que nós sejamos guiados pelo teu reto caminho, pelo caminho eterno, Pai. Abençoa-nos, portanto, tem misericórdia de nós. Ó Pai Santo, ajuda o portador da mensagem que é finito, que é fraco, pela iluminação do teu Santo Espírito. E age, Pai, com o teu ministro interno, o teu Santo Espírito, nas mentes, para que o teu registro sagrado fique claro, compreensível, e principalmente nos corações, para que a tua palavra seja aplicada e todos nós que somos povo teu, povo da tua aliança, estejamos capacitados, motivados, instruídos e com a operação do teu Espírito em nós, para que pratiquemos as tuas verdades. É o que nós pedimos, ó Pai, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, entre estes dois versículos, o primeiro versículo do capítulo 19 e o último versículo do capítulo 21, nós temos um dos textos mais pesados de toda a Escritura. O registro da maldade a que chegou o povo de Israel. Nós vemos aqui que o livro de Juízes, ele vai mostrando um aumento desta maldade. Embaixo do estribilho do coro, naqueles dias não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que achava mais reto. E esse refrão vai se repetindo no livro dos Juízes, mostrando a que caminhos foi chegando o povo de Deus, até o seu ápice, que é o epílogo do livro, que são estes 3 capítulos. Aqui nós vamos encontrar o nível de maldade numa taxa impressionante. E é difícil de acreditar que o povo de Deus chegou a este nível que nós veremos aqui. O nível é tão difícil que nós não desceremos a detalhes, porque há crianças. Mas esse é um texto pesado, meus irmãos. Esse é um texto que mostra como Israel chegou sem um líder que fosse trazido por Deus, sem um rei. Nós já temos visto aqui nas outras pregações no livro de Juízes, que é justamente esse o ponto. O livro de Juízes é preparatório para o período da monarquia, quando Deus vai mandar um rei. É por isso esse estribilho, esse coro, naqueles dias não havia rei em Israel. Mas eis que o ápice do livro é de uma maldade, é de um fundo do poço tão terrível, como nós demonstraremos, que é assustador nós pensarmos que o povo de Deus chegou neste ponto. O mal dos israelitas, ele se intensificou ao ponto de ser comparado com as nações, com os povos de Canaã. E é por isso que o tema desta passagem, o tema principal, a ideia principal desta passagem, sugerida por muitos estudiosos, é a cananização de Israel. A cananização de Israel.
O povo de Deus deveria entrar em Canaã, na terra prometida, e não copiar as práticas pecaminosas daqueles povos. Eis que eles entraram, eles possuíram, eles habitaram com aqueles povos, como foi demonstrado no sermão anterior, e agora eles estão com práticas piores do que as práticas dos cananeus. O nível de maldade subiu a níveis absurdos. E eu gostaria então de abordar estes 3 capítulos nessa perspectiva da maldade. No primeiro capítulo, no 19, nós vamos ver a maldade do levita. No segundo, a maldade da tribo de Benjamim. E no terceiro, a maldade das tribos de uma forma geral, das tribos de Israel. E qual foi a maldade deste primeiro personagem, que não recebe nome aqui, que é o levita, no capítulo 19? Ora, no primeiro versículo é dito então que não havia rei em Israel, e esse levita, ele tomou para si uma concubina de Belém. No versículo 2 é dito que essa concubina, aborrecendo-se dele, o deixou, tornou para a casa de seu pai em Belém de Judá, e lá esteve os dias de uns 4 meses. Se esses 3 capítulos são pesados no seu conteúdo, eles são um registro com algumas lacunas e com alguns mistérios um pouco indecifráveis. A impressão, meus irmãos, é que o escritor do livro de Juízes, ele fez questão de deixar um registro não apenas pesado, mas um pouco nebuloso, com algumas lacunas que nós não conseguimos explicar. E a primeira delas é essa: como é que uma concubina, que era uma espécie de segunda esposa, não era uma amante, havia naquelas culturas, contra a palavra de Deus, essa prática de se ter concubinas, de se ter segundas esposas. Isso era contrário à palavra de Deus. Salomão foi castigado porque tinha concubinas. Abraão teve Agar como concubina. Jacó também teve Bila e Zilpa. Era uma prática que era condenada por Deus. O padrão de Deus é um homem e uma mulher apenas. Mas eis que no nosso texto, essa concubina, ela, aborrecendo-se do levita, o deixou. A expressão aborrecendo-se aqui, ela pode ser traduzida como traindo, sendo infiel a ele. Então houve uma infidelidade e ela o abandonou. Qual é o mistério desse texto? Porque ela traiu o levita, ela o abandonou, ela voltou para a casa do pai e o levita foi atrás dela. E o levita foi tentar recuperar o seu casamento com uma adúltera, com alguém que abandonara o casamento. Diz isso no verso 3, o seu marido, tendo consigo o seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração. Essa é a expressão, falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. Ela o fez entrar na casa de seu pai, este quando o viu saiu alegre a recebê-lo. Várias lacunas aqui misteriosas. Primeiro, porque você pode estar pensando, pastor, é um marido perdoador, que perdoou a tradição e vai tentar salvar o casamento. Aguarde um pouquinho, para você ver o tratamento que esse homem vai dar daqui a pouco para essa mulher, que aparentemente parece é alvo do seu amor. Aguarde um pouquinho. Um segundo aspecto, a alegria desse sogro quando chega o genro para recebê-lo. Isso também é um mistério. Por que essa alegria toda? E por que, na sequência, tamanha hospitalidade? Esse sogro não queria que o genro fosse embora, e a cada dia insistia para que ele ficasse mais um pouco. Acompanhe, verso 4. Seu sogro, o pai da moça, o deteve por 3 dias em sua companhia. Comeram, beberam e o casal se alojou ali. Ao 4º dia, madrugaram, se levantaram para partir. Então o pai da moça disse a seu genro, fortalece-te com um bocado de pão, e depois partireis. Assentaram-se, pois, comeram ambos juntos e beberam. Então disse o pai da moça ao homem, peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e se alegre o teu coração. Contudo o homem se levantou para partir, porém o seu sogro, estando com ele, fê-lo pernoitar ali.
Madrugando ele ao 5º dia para partir, disse o pai da moça: fortalece-te e detém-vos até o declinar do dia. E ambos comeram juntos. Então o homem se levantou para partir, ele e a sua concubina, o seu moço, e disse-lhe seu sogro, o pai da moça: eis que já declina o dia, a tarde vem chegando, peço-te que passes aqui a noite. Vai-se o dia acabando, passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre. Amanhã de madrugada levantai-vos a caminhar e ide para a vossa casa. Os irmãos percebem como algo estranho aqui? Esse sogro não quer que esse homem vá embora com a filha. Se ele fosse um pai zeloso, ele já não teria nem dado tanta guarida à filha, mas chegando o marido já despacharia logo. Mas agora vem outro ponto da história. Porém o homem não quis passar ali a noite, levantou-se, partiu, veio até a altura de Jebus, que é Jerusalém, e com ele os 2 jumentos albardados, como também a sua concubina. Segue-se a história, meus irmãos, apenas para não lermos tudo, e eles fazem menção em parar na cidade dos Jebuseus. Mas o servo, o Senhor lhe disse: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel. Passemos até Gibeá. Eles vão até Gibeá, param no meio da praça e, muito estranhamente, não há ninguém que os receba e os leve para casa, num sinal de hospitalidade que era comum no Oriente. No Oriente, a hospitalidade era muito praticada, ninguém dormia na rua, alguém rapidamente recebia e levava para casa. Mas eis que eles ficaram ali na praça, e apareceu então um homem, um velho, versículo 17, e começou a perguntar de onde eles eram, qual era o destino que eles tinham em mente. E veja então a resposta desse levita. Então lhe respondeu, verso 18: estamos viajando de Belém de Judá para os longes da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa, ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim e para a tua serva, e para o moço que vem com teus servos, de coisa nenhuma falta. Então disse o velho: paz seja contigo, tudo quanto tiver a faltar fica a meu cargo, tão somente não passes a noite na praça. Levou-os para casa e deu pastos aos jumentos, e tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. Agora observe o que aconteceu. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho senhor da casa, dizendo: traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. O senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse: não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem está em minha casa, não façais tal loucura. Minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora. Humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade, porém a este homem não façais semelhante loucura. Porém aqueles homens não o quiseram ouvir. Então ele pegou da concubina do levita e a entregou a eles fora, e eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva a deixaram. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem, onde estava o seu senhor, e ali ficou até que se fez dia claro. Levantando-se pela manhã, o seu senhor abriu as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. Ele lhe disse: levanta-te e vamos. Porém ela não respondeu. Então o homem a pôs sobre o jumento, dispôs-se e foi para a sua casa. Chegando à casa, tomou de um cutelo, e pegando a concubina, a despedaçou por seus ossos em 12 partes, e as enviou por todos os limites de Israel. Cada um que a isso presenciava, aos outros dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. Então, o que aconteceu? Eles estavam na casa desse velho, os homens da cidade bateram a porta do velho, eles são identificados como filhos de Belial. Belial é uma palavra para filho do diabo, filho das trevas. E eles exigiram que o novo homem que havia chegado, o levita, fosse lançado para fora, para que eles o conhecessem. O fato é que o hospedeiro, o anfitrião, ele ofereceu a própria filha e a concubina no lugar do levita. E o texto não fala de nada que tenha acontecido à filha, mas a concubina sim. Eles
violentaram aquela concubina ali fora de casa. O que é muito intrigante, meus irmãos, é primeiro, como é que o levita não reagiu para salvar a sua esposa? Como é que ele concordou que a sua concubina fosse entregue? E o que eles ficaram fazendo dentro de casa? Antes de chegarem os homens da cidade, eles estavam bebendo e se alegrando. Será que eles foram dormir? Será que eles continuaram bebendo e se alegrando? Porque no dia seguinte, quando clareou o dia, diz o texto que ele simplesmente abriu a porta e encontrou a mulher estirada no chão. E o que nós esperávamos é que ele se jogasse no chão e salvasse a sua esposa, num gesto de sensibilidade, mas diz o texto que ele apenas falou: levanta-te e vamos. E como ela não respondeu, ele pegou essa mulher, colocou no seu animal, levou para casa e, pasmem, pegou um cutelo, uma espécie de faca, cortou o corpo desta mulher em 12 pedaços e mandou para as tribos de Israel. Meus irmãos, nunca se viu isso no povo de Deus. Um homem tratar um corpo morto desta forma, cortando pedaços. Saul repetiu isso mais adiante com um animal morto. Ele cortou um animal em 12 pedaços e mandou. Mas aqui ela fez isso com uma mulher que havia morrido. Meus irmãos, isso é de uma carnificina, de um sangue frio, de uma maldade que nós não encontramos no povo de Deus. E agora um detalhe. Uma das razões pelas quais há um anonimato, você não tem o nome do velho, o nome da concubina, o nome do sogro, nem o nome do levita, é para caracterizar que essa não era uma história isolada, cujos nomes estão mencionados. Esse tipo de espírito de falta de reverência para com as coisas do Senhor havia virado uma epidemia. É por isso que os nomes não aparecem, para que ninguém diga, é um caso isolado. Não, isso estava generalizado. O fato é que essa carnificina aconteceu dentro do povo de Deus. E você deve ter notado que era um levita. Era um religioso. Era alguém que tinha acesso à palavra de Deus. Era alguém, meus irmãos, que trabalhava nesse período no tabernáculo. O que torna o crime ainda mais cruel. O que torna a responsabilidade e a vileza desse ato ainda pior, porque não era um filho de Belial, era um levita, era um religioso que fez esse tipo de coisa. Primeiro se envolveu numa relação com uma mulher adúltera, foi buscá-la, desprezou, não lutou por sua vida, ficou feliz em ser salvo entregando-a, e depois sem sensibilidade nenhuma, colocou-a no animal, levou para casa e a cortou em pedaços. Meus irmãos, que história terrível! A comparação dessa história, e você deve ter pegado isso, é com Sodoma e Gomorra. Lembra-se que aconteceu algo muito parecido em Sodoma e Gomorra? Quem escreveu Juízes fez questão de associar os fatos. Por quê? Tanto aqui quanto em Sodoma e Gomorra, ao estrangeiro é oferecida proteção por outro estrangeiro. Esse velho que oferece hospedagem, ele não era da terra, ele era um israelita que estava naquela terra. Tanto lá em Sodoma quanto aqui em Gibeá, os homens da cidade cercam a casa. Nos dois textos, os homens da cidade exigem sexo homossexual ao estrangeiro que acabara de chegar. Tanto aqui quanto lá, o hospedeiro resiste e oferece como alternativa 2 mulheres. Tanto lá, quando ele oferece 2 mulheres, quanto aqui. E nos dois casos os homens rejeitam. E tanto lá quanto aqui, as 2 cidades são destruídas pelo fogo com juízo. E esse paralelo é muito interessante, ele acontece no verso 24 do 19, quando diz assim, na verdade, Juízes 20, 37. 20 e 37 diz assim, 38. Os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazerem levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça.
Lá em Gênesis 19, 24, na destruição de Sodoma e Gomorra, diz assim: fez o Senhor chover fogo e enxofre, e da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Então ambas as cidades foram destruídas com fogo, com manifestação de fumaça. Então essa é a comparação. A primeira maldade do texto envolve tanto os homens de Gibeá, quanto a pecaminosidade deste levita, que deveria ser santo diante do Senhor, e se envolveu numa carnificina e numa história tão terrível quanto essa. E a comparação é com, de fato, Sodoma e Gomorra. O segundo nível de maldade que nós temos aqui diz respeito à tribo de Benjamim. O que aconteceu depois que esse levita fatiou o corpo desta mulher e mandou os pedaços para as tribos de Israel? Houve uma consternação geral. É o capítulo 20. No capítulo 20 nós vamos encontrar os filhos de Israel se ajuntando em Mispa como se fora um só homem e não acreditando que isso aconteceu. Veja o verso 3 do capítulo 20. Ouviram os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa. Disseram os filhos de Israel: contai-nos como sucedeu esta maldade. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei com minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim, e à noite cercaram a casa em que eu estava, intentaram matar-me e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei a minha concubina e a fiz em pedaços e os enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram vergonha e loucura em Israel. Eis que todos os filhos de Israel, eia, dai vossa palavra a conselho neste caso. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós voltará para a sua tenda, nenhum de nós se retirará para casa. Porém isto é o que faremos a Gibeá: subiremos contra ela por sorte, tomaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, e 100 de 1000 e 1000 de 10.000, para providenciarem mantimento para o povo, a fim de que este, vindo a Gibeá de Benjamim, faça ela conforme toda a loucura que tem feito a Israel. Assim, meus irmãos, eles juntaram todos os exércitos para atacar a tribo de Benjamim. E aqui começa uma tristeza nessa história. Primeira tristeza é que os filhos de Israel exigiram que a tribo de Benjamim entregasse esses homens. Nós não sabemos quantos homens eram, mas irmãos, duvido que tenha sido 100 homens. Devia ser aí, eu chutaria no máximo 20 homens, no máximo. Era fácil para a tribo de Benjamim entregar estes 20 homens. Eis aqui os que fizeram tal loucura. O que vai acontecer no texto? A tribo de Benjamim vai dizer: não vamos entregar, nós vamos defendê-los. E a tribo de Benjamim vai entrar em guerra contra as outras tribos. Aqui está uma tristeza. Irmãos lutando contra irmãos. Não se trata de Israel lutando contra os filisteus, mas é uma tribo de Israel, a tribo de Benjamim, lutando contra os seus irmãos, lutando em favor dos homens de Belial, desses homens que fizeram essa violência contra aquela mulher. Assim, meus irmãos, é isso que vai acontecer na sequência do texto. Veja o verso 13. Dai-nos agora os homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém Benjamim, a tribo, não quis ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram, vindos da cidade de Gibeá, para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim, vindos das cidades, eram 26.000 homens que puxavam da espada, fora os moradores de Gibeá, de que se contavam 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra num cabelo e não erravam. Então veja, o exército aqui era de 26.000 homens. Por que eles não entregaram esses 10, 20 homens? Para que não houvesse derramamento de sangue, de vidas que não estavam envolvidas. E dentre este exército havia uma elite de 700 soldados, que tinham tanta destreza na funda,
que eles acertavam um fio de cabelo com a sua funda. Então eles colocaram a guerra para valer mesmo. Vamos mandar o nosso exército, a nossa elite, porque nós queremos briga para proteger filhos de Belial, para proteger homens que fizeram o que fizeram com aquela mulher. Meus irmãos, tudo errado aqui. Benjamim é uma das tribos de Israel. E eis que começou a guerra, não vamos ler tudo. Num primeiro momento, os benjamitas venceram, depois Israel venceu, fizeram uma emboscada, fizeram uma estratégia de guerra, de uma tropa, e como os filhos de Israel haviam perdido algumas batalhas, eles simularam que estavam perdendo. Quando o exército dos benjamitas foi, tinha uma tropa vindo por trás, que havia incendiado a cidade inteira e matado todo mundo lá. Por isso subiu uma coluna de fumaça. Quando os benjamitas olharam para trás e viram aquela coluna de fumaça, eles perceberam que eles estavam na armadilha. E aí os filhos de Israel fizeram miséria. Só sobraram 600 soldados que correram. Então veja, de 20 e tantos mil, só sobraram 600 homens. Por que isso era uma tristeza? Porque era uma das 12 tribos. Uma das 12 tribos lutando contra as outras. E essa tribo quase sumiu do mapa, foi dizimada, só sobraram 600 homens. Não sobrou nenhuma mulher, não sobrou nenhuma criança, só sobraram 600 homens dessa tribo. Meus irmãos, mas qual é a maldade da tribo de Benjamim? É eles partirem para a guerra para defender pessoas que estão no erro. É o pecado de acobertar o erro, de tolerar o erro no meio do povo de Deus. A comparação que nós temos com o pecado aqui dos benjamitas é com o que aconteceu muito tempo depois, no Novo Testamento, na igreja de Corinto. Os irmãos se lembram? Nós lemos o texto no nosso culto. Eis que na igreja de Corinto havia um homem namorando com a sua madrasta. Tudo indica que era ali a madrasta. Quando fala lá em 1 Coríntios 15, alguém que se atreve. Vamos pegar os termos corretos aqui. 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 5, na verdade. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Olha a semelhança aqui. O que estava acontecendo lá em Israel era a cananização de Israel. Nem mesmo entre Canaã se achava tanta maldade. E aqui em Corinto estava acontecendo isso. Nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Note que o texto não fala possuir a mãe, mas fala possuir a mulher de seu próprio pai, dando uma evidência muito forte de que era uma madrasta. Então havia um homem ali namorando com a própria madrasta. E Paulo escreve um trecho muito duro, e nós acabamos de ler no culto, mostrando que isso é inimaginável entre o povo de Deus. E ao invés da igreja de Corinto disciplinar essa pessoa, chamar para uma disciplina, para uma advertência ao mínimo, o tom do texto de Paulo dá a ideia de que a igreja estava gostando, estava se achando moderna, porque eles estavam ensoberbecidos com essa situação. Meus irmãos, é um escândalo de fato, mas quando nós olhamos para o cenário evangélico, nós encontramos algumas coisas mais ou menos parecidas, não é? Eu não sei se você já teve a infelicidade de ver o surgimento de igrejas homossexuais, de igrejas que estão tolerando o homossexualismo. E o orgulho que eles têm é o mesmo também. Eles acham que estão na vanguarda do pensamento, que são igrejas modernas. É mais ou menos o que estava acontecendo aqui em Corinto. Eles estavam abrigando o homem com uma imoralidade tal que não se achava nem entre os gentios, e o povo da igreja estava concordando. Então, meus irmãos, essa foi a situação lá de Benjamim. O pecado da tribo de Benjamim foi tolerar o erro, foi encobertar, e não apenas encobertar, mas ir à luta em defesa daqueles que estavam errados. Em terceiro e último lugar, e agora o erro vai se espalhar. Nós vimos a maldade do levita, a maldade da tribo de Benjamim, e agora é a epidemia de maldade, alastrando-se sobre todas as tribos de Israel. É o capítulo 21. O que aconteceu? Sobraram, como nós já vimos, 600 homens de Benjamim.
Eis que o povo de Israel, numa atitude muito piedosa, lamentou muito que uma tribo de irmãos deles agora sumiria, seria extinta, sem mulheres. Como é? Esses homens morreriam e uma das tribos de Israel acabaria. Veja o capítulo 21, do 1 ao 3, esse lamento. Ora, haviam jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Esse é um aspecto importante. Quando eles subiram lá atrás, no capítulo 20, para ir contra Benjamim, em Mispa eles fizeram um juramento: nós nunca vamos dar uma filha nossa para se casar com benjamitas. Um juramento até compreensível, né? Porque os benjamitas tiveram uma atitude deplorável. Mas eis que agora parece que eles estão arrependidos do juramento, ou eles estão percebendo as implicações do juramento. Você tem 600 homens de Benjamim que não tem mulher. A tribo vai se extinguir. Verso 2: veio o povo a Betel e ali ficaram até tarde diante de Deus. Levantaram a voz e prantearam com grande pranto. Disseram: ah, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje lhe falte uma tribo? Ao dia seguinte, o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar e apresentaram holocaustos e ofertas pacíficas. Eu vou ler o capítulo inteiro. Disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu à Assembleia do Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca do que não viesse ao Senhor a Mispa, que dizia será morto. Os filhos de Israel tiveram compaixão de seu irmão Benjamim e disseram: foi hoje eliminada uma tribo de Israel. Como obteremos mulheres para os restantes deles, pois juramos pelo Senhor que das nossas filhas não lhes daríamos por mulheres? E disseram: há alguma das tribos de Israel que não tenha subido ao Senhor a Mispa? E eis que ninguém de Jabes de Gileade, que era uma cidade, viera ao acampamento à assembleia. Quando se contou o povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. Por isso a congregação enviou lá 12.000 homens dos mais valentes e lhes ordenou, dizendo: ide a fio de espada, feri os moradores de Jabes de Gileade, as mulheres e as crianças. Isto é o que haveis de fazer. A todo homem, a toda mulher que se houver deitado com homem destruireis. Acharam entre os homens de Jabes de Gileade 400 moças virgens que não se deitaram com homem, e as trouxeram ao acampamento a Siló, que está na terra de Canaã. Toda a congregação, pois, enviou mensageiros aos filhos de Benjamim que estavam na penha Rimom, e lhes proclamaram a paz. Até aqui. Meus irmãos, qual foi a providência que eles fizeram, maligna, para conseguir mulheres para os benjamitas? Vamos checar aqui se todas as tribos compareceram, se todas as tribos juraram. Alguém informou que da tribo de Jabes de Gileade, ninguém, daquela cidade na verdade, ninguém tinha comparecido para o juramento, porque eles estavam mais longe. E aí qual foi o plano? Vamos mandar 12.000 soldados para lá, para matar todo mundo. Matar os homens, as mulheres, as crianças. Só não é para matar moças virgens. E agora você imagina, essas 400 moças viram o pai, a mãe e os irmãos sendo assassinados, e elas foram raptadas para serem entregues na mão destes soldados de Benjamim. Meus irmãos, isso nunca aconteceu em Israel. Isso é uma violência coletiva contra as mulheres. É uma violência coletiva. Essas 400 moças viram, eu repito, os pais, os irmãos e as irmãs serem assassinados, e elas foram raptadas para serem entregues para o usufruto dos soldados benjamitas. O mal se espalhou em todas as tribos de Israel. Mas isso não foi o fim. Lembram que eram 600 soldados? Faltava 200 mulheres. E eles fizeram a conta e falaram: e agora? O que a gente faz? Não tem mais mulheres moças virgens lá em Jabes de Gileade. Nós prometemos que nós não vamos entregar nossas filhas. Alguém teve uma ideia. Todo ano em Siló, que era um local de adoração ao Senhor, todo ano há uma festa a Yahvé, relacionado à colheita das uvas, em que as moças saem para dançar entre as vinhas. Então, esses 200 homens fiquem à espreita e sequestrem essas moças,
sequestrem 200 moças. E quando os pais destas moças vierem reclamar para nós, aí nós vamos contar que, coitados dos benjamitas, eles não tinham esposa, por isso que elas puderam ser sequestradas. Então veja qual é a estratégia: nós não vamos dar, mas se eles sequestrarem, aí pode, porque a gente não deu, a gente não quebrou o juramento. Meus irmãos, estratégia da mentira, de Satanás. E agora essas 200 moças são raptadas para serem violentadas mais uma vez. Qual é a comparação dessa história, desse ataque coletivo a mulheres, a 600 mulheres nas Escrituras? Eu não encontrei. Dessa vez eu não encontrei. Eu só encontro comparação com as histórias de guerras mais ímpias que nós tivemos na humanidade. Quando os exércitos vencem e promovem ali não apenas genocídio, mas violência coletiva contra as mulheres. Só há paralelos, meus irmãos, fora da Bíblia, para você ver a que nível que chegou a história do povo de Deus. Sabe quando aconteceu esse tipo de violação na história da humanidade? Quando, por exemplo, os alemães na Primeira Guerra Mundial invadiram a Bélgica. Eles fizeram isso com as mulheres lá. Quando os turcos invadiram a Armênia em 1915, um genocídio armênio, eles fizeram isso lá. Quando os russos comemoraram a queda da Alemanha, eles fizeram isso em várias cidades, os soldados russos. Lá no continente africano, na guerra em Ruanda, aconteceu isso também. Não há paralelo bíblico. A que ponto chegou o povo de Deus, meus irmãos? Eu havia dito que esse é um texto mais pesado das Escrituras. Um levita esquartejando uma mulher, né, com relações estranhas, os benjamitas indo para a guerra para defender o erro, e agora as tribos de Israel aceitando, promovendo violência coletiva contra as próprias irmãs de sangue. Meus irmãos, são páginas terríveis que nós temos aqui nesses capítulos. E por quê? Primeiro, por que não aparecem, concluindo, de novo, por que não aparecem nomes nesta história? E aparecem, se você reparou, abundantes nomes de locais. As cidades aparecem os nomes direto, mas as pessoas não aparecem os seus nomes. Além de ser pelo fato de que não eram pessoas localizadas, não era algo particularizado, era espalhado, é também para que se haja uma comparação entre Gibeá e Belém. O que está escondido aqui? A cidade de Saul e a cidade de Davi. Então, é um texto preparatório para mostrar que o primeiro rei que virá, ele virá de Gibeá. Ele não é um rei aprovado ainda por Deus. Ele foi ungido por Samuel, nós veremos. Mas quando você compara Saul com Davi, você encontra em Davi o homem segundo o coração de Deus. E a história ela se passa enfatizando esses dois locais, Gibeá, e todo judeu que lia sabia, a cidade de Saul, e Belém, a cidade de Davi. Aquele homem que tratou tão bem o seu genro estava em Belém, com uma hospitalidade até exagerada. Hospitalidade que não foi recebido lá em Gibeá. Em Gibeá ninguém hospedou. Então há um contraste no texto, que no fundo você vê o contraste entre Saul e Davi. É um texto preparatório, porque naqueles dias não havia rei em Israel. É um texto preparando para o rei, especialmente o rei Davi. O narrador então desenvolve essa decadência moral, mas ao mesmo tempo é um clamor a um rei legítimo. Eis que virá Davi, mas Davi, por melhor que tenha sido o seu reinado, e foi muito bom mesmo, ele cometeu erros, ele cometeu falhas. Mas eis que da linhagem de Davi virá o rei perfeito. Esse é o ponto. Aquele que será aclamado como o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. O rei perfeito vem do sangue de Davi. Mas, meus irmãos, o nosso Deus é tão gracioso que Ele faz das trevas nascer luz, como diz o Salmo 112:4. Porque eis que sairá dessa cidade de filhos de Belial um rei de Israel, que é Saul.
que reinará durante 40 anos, e terá um reinado não bom. Ele não era um homem piedoso, mas Deus faz nascer luz das trevas. Eis que da linhagem de Saul, da linhagem de Benjamim, nascerá o maior missionário de todos os tempos, o apóstolo Paulo. Ele é da linha de Benjamim. Então Deus faz nascer luz das trevas. Quando nós pegamos a genealogia do nosso Redentor, nós não encontramos ali uma relação de pessoas perfeitas, pelo contrário. Já foi pregado aqui que Raabe está na genealogia do nosso Redentor, para mostrar um Deus que tem soberania, um Deus que é gracioso, um Deus que faz das trevas nascer luz, um Deus que pega Gibeá, filhos de Belial, e faz com que nasça um rei, Saul, e lá na frente da mesma genealogia, o seu xará, outro Saul, porque Saulo é Saul, né? Então, você tem dois Sauls famosos na Bíblia, ambos da tribo de Benjamim. O segundo foi usado enormemente por nosso Deus, Saulo, nome romano Paulo. Deus faz nascer luz das trevas. Algumas aplicações para a nossa igreja. A aplicação desse texto, que é um texto tão pesado e tão degradante, meus irmãos, é a aplicação contrária, é a aplicação da santificação. Nós hoje somos o Israel espiritual, nós hoje somos o povo de Deus. Nós não podemos ter um processo de cananização, atualizando, de mundanismo. Nós não podemos nos parecer com as pessoas que não são de Deus. E o mundanismo hoje tem invadido as igrejas, e tem invadido o modo de vida dos crentes, os cultos. Você tem hoje cultos que são mundanos, que são feitos para agradar as pessoas. Mas a vida dos crentes, meus irmãos, nós não podemos nos parecer com as pessoas que ainda não têm a Cristo, na nossa forma de nos vestir, na nossa forma de falar, nas coisas que nós fazemos e nas que não fazemos, nos lugares que nós frequentamos e não frequentamos. Eu sou de uma época, isso parece uma frase de velho, né? Eu sou da época, é que eu estou chegando lá. Mas eu sou da época em que festa de crente não tinha bebida alcoólica, não tinha dança. Eu sou da época em que festa de crente era diferente. E até os não crentes falavam, puxa, festa de crente é interessante, né? Não tem bebida, não tem barulho, não tem dança. Dê uma olhada nas nossas festas, como é que elas estão. Eu sou da época em que crente não frequentava todos os lugares que os não crentes frequentam. Havia uma diferença. Uma época em que crente se vestia diferente, se vestia com um certo pudor, uma certa forma de não mostrar o corpo abundantemente. Meus irmãos, eu não vou entrar em detalhes, mas, em suma, nós temos que ser diferentes. Em resumo, na sua família, quando você se reúne com pessoas que não são crentes, as pessoas têm que olhar para você e falar, aquela lá é crente, aquele lá é crente. No seu trabalho, você tem que ser reconhecido pela vida diferente. Hoje há uma pregação evangélica por aí, que o crente é igual a todo mundo, e usam isso com ares de modernidade. Não tem que ser diferente. Jesus Cristo, aliás, não tem que ser igual, tem que ser diferente. Jesus Cristo era diferente. Os discípulos eram diferentes na forma de falar, na forma de se portar, naquilo que faziam e não faziam. Então a nossa pregação do Evangelho tem que ser por palavras, mas tem que ser também com diferença de vida. Porque se nós nos tornarmos iguais às pessoas que estão lá fora, qual vai ser a pregação, meus irmãos? Que diferença isso fará? Então a primeira lição do texto é contra a cananização do povo de Deus ou contra o mundanismo. Nós temos que ser diferentes. Jesus Cristo nos ensinou. Nós temos que ser luz do mundo, sal da terra, salgando, purificando, onde quer que nós estejamos. Outra lição do texto, meus irmãos, é que nós não podemos ser complacentes para com o pecado. Nós não podemos ter tolerância com coisa errada. Nós não podemos nos acostumar com o erro de jeito nenhum. De jeito nenhum. Hoje você tem igrejas que todo mundo sabe que tem um adultério acontecendo na igreja e ninguém faz nada.
Pior, eu já soube notícias de pastores que foram pegos em questões assim e não foram disciplinados, receberam uma licença. Meus irmãos, isso é terrível. Isso se confronta totalmente com 1 Coríntios 5, é o mesmo ensino. Vocês estão tolerando pecados. E o que aconteceu aqui? Um povo disposto a lutar para proteger os pecaminosos. Uma das marcas da verdadeira igreja é a disciplina. É quando nós cuidamos uns dos outros, de modo que se há um escândalo, se há alguma coisa errada, a disciplina tem que ser efetivada. Há pouco tempo eu soube de uma igreja fora de São Paulo, que tem um presbítero lá, envolvido em corrupção, foi pego pela Lava Jato, e o conselho não fez nada. Na verdade, o pastor tentou fazer alguma coisa, mas como era um político poderoso, eles colocaram o pastor para fora. E o presbítero continua lá, na corrupção, e continua presbítero da igreja. Estão percebendo como isso é errado? A igreja, meus irmãos, a disciplina deve começar na casa do Senhor. Então, quando ocorrem escândalos, pecados gravíssimos, que mancham a honra e o nome do nosso Senhor, o processo disciplinar tem que acontecer. Tem que acontecer. É o zelo para com a casa de Deus. Não é a nossa casa, é a casa de Deus, é a glória de Deus. E uma última lição é que era o povo de Deus fazendo essas barbaridades. Hoje nós somos o Israel espiritual, hoje nós somos o povo de Deus. Povo de propriedade exclusiva do Senhor, nação santa, nação de sacerdotes. Hoje nós somos o povo de Deus. Então nós devemos viver em santidade, individual e coletiva. A igreja não pode se envolver em coisas erradas, em peripécias para não pagar impostos, por exemplo, em caixinhas para órgãos de fiscalização, em simulações, para que de alguma forma as leis estaduais ou municipais sejam burladas. Nós somos o povo de Deus, nós temos que dar testemunho diante da sociedade. Os negócios da igreja individual, já falamos, mas também na coletividade, tem que ser os mais transparentes possíveis. Eu conheço uma igreja que está há muitos anos tentando regularizar a sua construção. E eles não conseguem. Sabe por quê? Porque quando eles vão lá, colocam milhões de impedimentos ensejando uma caixinha. Olha, se der um valor por fora, o processo anda. E essa igreja, graças a Deus, decidiu não fazer isso. Então eles estão lá, lutando, orando ao Senhor para que um dia eles consigam regularizar. Mas quantas igrejas evangélicas vão pelo caminho mais fácil, pelo caminho sujo, tristemente? Que isso não aconteça conosco, meus irmãos. Nós somos o povo de Deus, que Deus nos guarde desse tipo de pecado. Meus irmãos, que Deus então nos abençoe. Que este texto pesado que nós temos aqui no livro de Juízes, ele seja uma lição para o potencial de nível da maldade. Mas, sobretudo, uma palavra de esperança, porque o rei que é pré-anunciado nesse texto, ele veio. Jesus Cristo é o nosso rei. E hoje nós não estamos mais no comando de Saul nem de Davi. O nosso rei é Jesus Cristo. Vivamos como Ele quer que nós vivamos. Que Ele assim nos abençoe. Amém.